Senhoras e senhores, iniciando o Papo Atual, tenho um prazer de receber aqui meu amigo, pastor, professor, teólogo, Tiago Benedito. Tiagão, prazer ter você aqui. Jeremias, a honra é toda minha, né? E recebê-los aqui no meu recinto, no meu lugar de refúgio, aqui na cidade de Carapebus. Estamos aqui para a gente bater um papo e poder aí discutir assuntos importantes de relevância para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pô, legal. Tiago, escritor, tá lançando um livro, né? Ih, rapaz, tá aqui, ó. Isso aqui foi um desafio que Deus me permitiu viver com o tema Buscando Recursos na Escassez. E quando eu penso em escrever o livro, Jeremias, a última coisa que eu pensei aqui foi na questão financeira. Quando a gente fala de buscar recursos, a gente está buscando dinheiro, buscando fontes, né? Mas na realidade, na minha caminhada como pastor, como líder, eu percebi muito a questão que as pessoas estão vivendo hoje uma escassez mental, psicológica, né? E muitas pessoas precisando de ajuda. E aqui eu vou retratar assuntos como pessoas que perderam entes queridos e até hoje não conseguem se recompor na sociedade, não conseguem reviver novamente a sua vida, dar sequência à sua vida, né? Aqui eu estou falando de pessoas que estão morando nas ruas, que não conseguem mais buscar uma vida digna, que não conseguem retornar às suas casas, não só das pessoas que moram na rua, mas também dos familiares que tem alguém lá nas ruas, nas calçadas. Trato isso aqui também. Pessoas que tem um tópico aqui que eu falo também sobre pessoas que estão acamadas, doentes, que buscam esse recurso em Deus, que buscam uma força em Deus para poder entender talvez o momento que estão passando, para entender que talvez eles possam não mais retornar na sua forma normal, né? Como a gente explicar e como a gente aceitar isso? Então, o livro retrata alguns assuntos. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram... enfim, eu trato aqui... Deixa eu abrir aqui e te mostrar aqui o sumário, para você entender mais ou menos. Eu começo dizendo aqui sobre acreditar na promessa, né? O capítulo 1 eu estou falando que quando tudo falta, como nós podemos agir diante da falta, daquilo que nós tantos queremos e às vezes está faltando. Capítulo 2 eu falo do valor do pouco, sobre nós entendemos que o que nós temos é suficiente para o momento que nós estamos vivendo, né? Capítulo 3 eu falo aqui sobre a pedagogia do deserto. Quando Deus nos leva para o deserto, o que Ele quer falar? O que Ele quer nos ensinar? Então, um dos assuntos. Capítulo 4 aqui, ó, o que você chama de escassez, Deus chama de treinamento. Isso aqui eu acho formidável, porque a gente vai entender algumas lutas, algumas guerras que nós estamos vivendo, e eu entendo que Deus está nos levando a um lugar de preparo, a um lugar um pouco maior daquilo que nós pensamos, né? E 5, quando a alma fica em silêncio. Aqui eu estou tratando sobre ansiedade, depressão, quando a gente cala a alma e procura se esconder, procura ficar quietinho na nossa. Então, o meu livro Buscando Recursos na Escassez é uma série de assuntos que eu tenho certeza que vai ajudar a curar muita gente que está precisando aí no momento. Tiago, como é que foi esse processo de escrever um livro? De onde veio essa inspiração? Rapaz, isso aí foi uma coisa que... Não vou dizer assim para você, sempre tive esse sonho, não era uma meta. Isso aconteceu, né? Com essa minha trajetória de dirigir igreja, de viver essas experiências, de cuidar de pessoas, né? Atualmente eu posso dizer que eu cuido de pessoas, eu gosto disso, eu nasci para isso, né? Atualmente eu estou dirigindo agora a 6ª igreja, né? Agora estou lá em Quissamã. Então, nessa caminhada, eu fui observando, poxa, o que eu posso fazer mais para ajudar pessoas? Esse é o meu lema, né? O que eu posso agregar? E veio a ideia de escrever livros, porque eu dirijo uma igreja aqui no município de Quissamã, mas a minha ideia era alcançar pessoas mais longe, né? E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de... Um amigo me mandou uma mensagem, né? Com a foto do livro, no site da Amazon, e ele circulou o meu nome, ele falou assim, rapaz, esse Tiago Benedito aqui é você mesmo? Eu estava aqui olhando na página da Amazon e vi seu nome aqui. Falei, sou eu mesmo. Então eu vou comprar. Então, assim, a ideia é essa, alcançar pessoas longe, não só onde eu moro, onde eu resido, mas alcançar também pessoas fora aqui do meu círculo de residência. Maravilha. Quem quiser adquirir o livro... Então, hoje eu estou na weclap.com, tá? Lá na loja da Weclap, que é a editora que lançou meu livro, né?
Temos também lá na Amazon.com, você acha também. E daqui a pouquinho já está no forno, saindo aí pela editora Betel, da nossa casa, né, da nossa mãe, da nossa igreja Madureira. Betel também vai estar lançando o nosso livro aí daqui a pouquinho. Show de bola, perfeito. Tiago, você também é diretor de escola aqui em Carapebus. Como é que você avalia a sua gestão à frente da escola? Olha, esse foi um dos maiores desafios que eu vivi na minha vida. Por quê? Quando eu assumo a escola, eu venho de uma trajetória totalmente diferente. Na realidade, eu era carreteiro. Dirigia carreta, aquela coisa bruta, aquela coisa de homem, né? E de repente, no meio do caminho aí, nos volantes, nas estradas da vida, eu faço uma faculdade de pedagogia. Me formei na estrada, me formei estudando, parado no Porto do Açu, Porto do Rio, Porto de Vitória, tablet do lado, livro do outro, cada parada, prova, estudava, deu certo. Vim para Carapebus, vim para cá para dirigir, né, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira aqui na cidade. E aí abre o processo seletivo para professor aqui na cidade. Eu faço processo seletivo, passo para professor, né? E aí 3 meses depois eu recebo uma palavra de Deus em cima do altar, lá da Catedral de Macaé. Quando Deus usou o pastor Luciano Paes, dizendo assim, eu sou o Deus que te tira da sala de aula e te coloco como diretor. Para mim, na minha visão, impossível. Mas a ótica de Deus é muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando chegou no mês de dezembro, abriu o processo seletivo aqui do município para diretor. A primeira vez que abre um processo seletivo para direção. Até então não tinha acontecido, né? Fiz, passei, assumi a escola e hoje estou aqui graças ao nosso prefeito Bernard, porque é um cargo de confiança do prefeito, né? Claro, eu tenho que ter minha formação e o prefeito assinou embaixo. Já estamos aqui, o meu 2º ano aqui na escola Davi Lincoln. Um desafio enorme, porque eu venho de uma área totalmente diferente, mas adaptei, consegui vencer muita coisa, consegui trabalhar bastante, estudar bastante, para que a gente pudesse ver a escola crescendo. Graças a Deus eu tenho uma aceitação muito boa, que nós temos cerca de 380 alunos hoje aqui na nossa escola, entre pais, mães, funcionários, né? Então, para mim foi o maior desafio, a minha mudança de profissão, mudança de vida, tudo mudou, né? E graças a Deus está dando certo. 2026 vem coisa boa e vem novidade aí na área de educação também, tenho certeza. E cada dia crescendo, aprimorando mais os conhecimentos na área para que a gente possa continuar contribuindo para o crescimento das nossas crianças. Maravilha. Como que você avalia a gestão do prefeito Bernard Tavares? Bernard Tavares, né? Eu estou há 4 anos aqui no município de Carapebus, né? Quando cheguei aqui, como eu te falei anteriormente, eu vim dirigir a igreja aqui, Ministério de Madureira, e prontamente fui abraçado, né? Primeiro culto que eu fui no gabinete, o Bernard até achei interessante que ele me chamou pelo nome, eu nem sabia que ele me conhecia, né? Mas ele, pastor Tiago, quero te dar as boas-vindas. Eu nem morava em Carapebus ainda, né? E aí, dali eu falei, poxa, o prefeito é bem atencioso, né? Comecei a participar dos cultos no gabinete, né? Daquele dia que eu o conheci, e sempre participando de todos os movimentos na cidade. Inaugurações, eu sempre estava presente, porque eu entendo que nós, como sacerdotes, como pastores, a gente precisa ser canal de bênção para o município que a gente mora, né? Então eu estava sempre ali intercedendo, orando junto ao nosso prefeito, que tem feito um trabalho extraordinário aqui na cidade. A gente vê o crescimento, a gente vê o investimento que está sendo colocado aqui no município de Carapebus. Só tenho a agradecer a Deus, né? Agradecer as portas que foram abertas, né? A tudo que Deus tem permitido acontecer e os meus olhos verem e eu poder também participar dessa gestão atual do prefeito Bernard Tavares aqui no município de Carapebus. Tiago, quarta-feira você tomou posse no Conselho de Segurança, é isso, né? É verdade, mais uma missão, né? Quarta-feira eu fui empossado aí como presidente do Conselho Comunitário de Segurança do município, né? A Polícia Militar me fez esse convite, né, do Estado, e criamos a nossa diretoria. Quarta-feira passada, agora no dia 12, nós tomamos posse ali na Câmara Municipal, né? O vice-prefeito esteve lá fazendo a cerimônia, acompanhado dos vereadores Fábio, do vereador Cláudio Cruz, também esteve presente lá o capitão do Corpo de Bombeiro, né? A gente teve também o delegado de Quissamã, né? Representando lá o doutor Raul.
Tivemos também o comandante Guimarães, do 32º Batalhão de Macaé. Toda a região esteve presente aqui com os seus presidentes dos conselhos, inclusive de Quissamã, né, de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Macaé. Então foi um evento assim que foi além das nossas expectativas, né? Foi uma coisa nova para mim, mas aceitei o desafio e estamos aqui agora trabalhando também, sendo uma ponte da sociedade, né, do nosso povo para as forças de segurança do município de Carapebus. Então a ideia é somar, é crescer, é poder contribuir para a nossa cidade. Na prática, o que o conselho faz? O conselho, na realidade, ela dá voz à comunidade, né? Talvez a comunidade tenha uma certa dificuldade para ter um acesso à polícia civil. Talvez no bairro está tendo uma questão que você tem dificuldade de buscar ajuda na segurança. O conselho é essa ponte mais próxima das forças de segurança, né? Eu tive terça-feira no quartel do Bombeiros, lá em Macaé, conversando com o comandante Castilho. Está vindo uma unidade para Carapebus e ele falou: Thiago, o que a gente precisa é isso, é o conselho dar voz. Uma unidade do bombeiro? Sim, vai ter uma unidade. Isso é o marco, né? O que eu falei para você em relação ao governo Bernardo Tavares, a gente está vendo a cidade progredir, né? Então acredito que ainda esse ano o quartel do Corpo de Bombeiros já vai estar sendo inaugurado aqui no município de Carapebus. Então eu venho para as forças de segurança do município exatamente para ser essa ponte de ouvir a população, ouvir a sociedade e poder levar diretamente para as forças de segurança do nosso estado, respondendo aí à Polícia Militar, respondendo à Polícia Civil, respondendo ao Corpo de Bombeiros e, claro, não esquecendo da nossa Guarda Municipal de Carapebus, que faz um trabalho de excelência. Os caras aqui são bravos mesmo. Aqui em Carapebus não se cria, não. A gente vê aí, né, comandante Aladoga, ele faz o negócio funcionar aqui mesmo. Então eu venho para ser mais um nesse time aí, para somar com as forças de segurança aqui do nosso município. Perfeito, perfeito. Thiago, você também é pastor. Também sou pastor, né? É até difícil de tantas funções, mas eu costumo dizer que primeiro, antes de tudo isso que nós falamos, eu sou pastor. O restante vem depois, né? O diretor, o presidente do conselho, o escritor, vem depois de ser pastor, que é a minha paixão. Eu costumo dizer que eu nasci para isso, dou a minha vida por isso, né? Eu e a minha esposa, a evangelista Fernanda, que é a minha companheira fiel no meu ministério, que tem me ajudado muito, que tem caminhado comigo lado a lado. E, como eu te falei, primeiro eu sou o pastor, o restante a gente agregou depois. Thiago, qual é a função do pastor? Pastor é cuidar e servir. Eu acho que essas duas palavras definem exatamente a função de um pastor. Cuidar e servir. Pastor não tem hora, não tem momento, não tem dificuldade. Minha visão, né? O verdadeiro pastor é aquele que vai atrás da ovelha, independente das circunstâncias que ele está vivendo momentaneamente, né? Eu, graças a Deus, sou aquele pastor que eu gosto de ser presente, gosto de acompanhar, gosto de estar perguntando como é que você está. Não foi ao culto, eu mando uma mensagem depois do culto para saber o que houve, né? Costumo até ser chato, mas eu acho que a função do pastor é essa, cuidar e servir. Acho que isso define bem a nossa função como pastor. Perfeito. Thiago, para o cara ser pastor, ele tem que ter uma formação acadêmica? Claro, o evangelho é feito na simplicidade. Sim. Mas o pastor tem que ter uma formação acadêmica? Jeremias, eu vou ser sincero para você. Eu defendo a questão de nós termos o chamado, né? Porque não adianta ser pastor só por formação. Você tem que ser pastor por chamado. Porque se você for só por formação, você não aguenta o peso da caminhada. Porque o peso do chamado faz você aguentar coisas que talvez o seu diploma acadêmico não aguente. Mas eu defendo que o chamado precisa andar junto com a formação. Você precisa saber falar, você precisa saber se portar, você precisa saber usar algumas técnicas, né? Quando eu fiz pedagogia pensando em investir apenas na igreja. Deus abriu as portas na área material, através da pedagogia, mas quando eu estudei pedagogia, na realidade, foi para ensinar, foi para cuidar, foi para saber como falar, como abordar assuntos, e eu acho que precisa ter formação, né? Fiz a minha pós também aí em teologia, hoje nós somos no Ministério de Madureira, e para ser obreiro, a partir de diácono,
no nosso ministério, você precisa ter um curso de teologia. Deixando bem claro que não é a teologia que salva, não é a teologia que faz você ser... Não. A teologia precisa andar em acordo com o chamado de Deus. Então é isso que eu penso. Tem que ter uma formação, sim, mas você precisa ter chamado. Pô, perfeito. Tiago, a igreja evangélica, o cristianismo, tem um trabalho social muito importante. O que você destaca esse trabalho social da igreja? Mas eu acho que, como eu te falei, a função do pastor cuidar e servir, e o papel real da igreja, como diz lá no livro de Tiago, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Então a gente consegue entender, à luz da Bíblia, que o serviço social é o principal papel da igreja. Isso é bíblico, está lá no livro de Tiago. Então eu acho que uma igreja que não consegue servir, não consegue cuidar, não tem a característica de igreja. Esse trabalho social ele precisa ser muito bem feito, ele precisa assistir principalmente os seus de dentro, né? Os seus da casa, saber o que está se passando, precisa levar aí os alimentos para quem não tem os seus alimentos na sua casa. Eu destaco aí, como eu vi agora nessa situação lá do Rio de Janeiro, a gente pôde ver, aqui me permita citar o nome da Igreja Universal, o excelente trabalho que eles fazem lá no tiroteio, naquela guerra, eles lá dando água, cuidando da população. Eu acho que o papel da igreja é esse, é cuidar. O papel da igreja é sair das quatro paredes do templo e ir para a rua, estender a mão, ajudar, seguindo o exemplo de Jesus, né? Que o papel de Jesus foi ser solidário na área social. É isso que nós precisamos entender, como líderes, como pastores e, acima de tudo, como seres humanos. Estender a mão para o nosso irmão que está precisando no momento de ajuda, que está precisando de uma mão estendida. Eu acho que esse é o nosso papel como cristãos, como servos de Deus. Perfeito. Tiago, a igreja tem um trabalho social muito importante e tem um tema muito delicado de abordar. Muitos pastores não abordam esse tema sobre a violência doméstica. O que você pensa sobre violência doméstica dentro da igreja? Bom, um assunto importante que precisa ser abordado, né? E a gente vive muito com isso dentro das nossas igrejas. Hoje em dia, a gente precisa entender que cuidar das ovelhas é mais importante do que nós deixarmos cada um com seus problemas. Aquela famosa frase que a gente ouve, não tenho nada com isso, não é nada meu, eu sou pastor apenas aqui para cantar um hino e ler a palavra. Não, é muito mais do que isso. A Bíblia nos caracteriza quando nós vemos e não agimos como um pecado de omissão. Então eu acho que nós precisamos nos posicionar assim, a igreja precisa tratar essa questão da omissão sim, agressores precisam ser entregues à polícia, precisam ser denunciados, porque a igreja não pode se permitir ser machucada por quem transgride a lei. E a gente sabe que transgredindo a lei dos homens, estamos transgredindo a lei de Deus também. Tiago, vou dizer que 90% dos pastores não sabem lidar com isso. Violência doméstica. Chegar uma irmã reclamar de violência, eles não vão saber lidar com isso. Isso depende de estar baseado na lei, ter conhecimento, ter capacidade, né? Capacitação. O que você acha? É o que nós falamos, um assunto atrás aí da questão de nós termos o chamado e não termos formação. Porque a falta de formação, a falta de conhecimento nos faz, às vezes, errar desta forma. Não vou me meter porque eu não sei como funciona. E a gente acaba deixando as coisas indo de qualquer jeito. E às vezes a gente está aí com o papel de curar, a gente está permitindo alguns membros nossos sangrar. Então, como você falou, boa parte, alguns pastores não sabem lidar com isso, mas nós precisamos nos posicionar. Hoje em dia, Jeremias, qualquer um de nós temos um celular, irmão. Qualquer um que você pesquisar, qualquer que você jogar no Google, você vai ter leis, você vai ter informações precisas na sua mão. Então, é necessário se posicionar, é necessário não permitir a noiva de Cristo se machucar. A igreja, como templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado de forma real, na sua totalidade. Porque agressores, pais que agridem filhos da pior forma possível, a gente precisa levar isso a sério. Porque depois, a gente vê hoje, nós temos a lei Henri Borel, né? A lei Henri Borel, como diretor, eu vejo muito isso aqui na escola, agressão a filhos, a crianças, né? Então a gente precisa olhar isso mais de perto.
Não é que o pai não possa corrigir. Na nossa época de jovem, né, não tinha... Mamãe batia e batia sem pena. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né? Graças a Deus por isso. Porém, os dias de hoje são diferentes. Há leis que protegem as crianças de forma bem de perto mesmo, assistida. Eu acho isso bom, eu acho isso... Porque a nossa geração está totalmente diferente daquela que passou. Então, eu acho que precisa ter, sim, essa correção, mas de forma correta. Eu acho que é isso aí. Tiago, o cara agressor, ele foi punido. Esse cara ele tem direito a nova chance de reconciliar com Deus, né? Qual é o papel da igreja também nesse novo acolhimento? A igreja precisa sempre entender que nós trabalhamos com perdão. Talvez seja o lema da igreja, é perdoar, né? Porém, como perdoar? Como levar o agressor de novo para o seio da família? Será que não vai acontecer novamente? Será que houve realmente o perdão? Perdoar não é você se permitir viver aquilo novamente. Tem gente que diz que perdoar é esquecer. Eu já discordo, porque nós não temos problema de cabeça, nós não temos Alzheimer. Então você vai lembrar daquilo que aconteceu. Eu costumo dizer que perdoar é lembrar sem te causar dor. Porém, como que você volta novamente a viver com aqueles gatilhos, com aquela mentalidade do que pode acontecer de novo? É claro que em Cristo Jesus todo mundo se transforma. E se houve essa transformação em Cristo Jesus, vamos embora, a vida que segue, segunda chance, até porque todos nós pecamos e erramos e mesmo assim Jesus nos deu uma segunda chance. Porém, a gente precisa entender que houve um verdadeiro arrependimento, que houve realmente um perdão real, que a pessoa está disposta a viver uma nova vida sem cometer novamente os delitos que foram feitos, né, da primeira vez aí. Perfeito, perfeito. Tiago, você também é músico, né? Rapaz, é tanta coisa, né? É verdade, músicos. Toco trombone de vara desde meus 9 anos de idade, uma trajetória aí, a vida toda tocando, a vida toda toquei em bandas de músicas inúmeras, né? Comecei lá na banda Lira 1º de Maio, lá de Leopoldina, Minas Gerais, minha cidade natal. Um abraço a todo mundo, aos leopoldinenses, meus amigos aí. Comecei lá minha trajetória de música, tocando na banda, depois toquei tuba. Tuba é o contrabaixo de sopro, né? Na época a gente usava mais o sousafone, aquele grandão que você botava por corpo, ficava por cima. Não tinha o bombardão grande, né? Mas hoje em dia você já usa mais o bombardão. Mas aí depois fui o primeiro músico da banda musical Princesa Leopoldina. Uma banda de excelência no estado de Minas Gerais. Fui o primeiro músico em 1999, né? Toquei também aí várias vezes com o pessoal aí, os amigos da Euterpe Friburguense, né? Amigos lá da cidade de Nova Friburgo, da Campesina Friburguense. Tocamos em vários concursos de banda de escola, que infelizmente a gente não vê isso mais. Aqui na região, a gente, quando eu vinha, tocava lá pela banda da escola Demerval Barbosa Moreira, lá do bairro Olaria de Nova Friburgo. E no estado do Rio de Janeiro tinha muito concurso de banda. E era coisa para botar para funcionar mesmo. Eu me lembro uma vez que nós participamos do primeiro concurso de banda em Rio das Ostras, 2001, né? E aí nós disputamos contra a Salesiano de Niterói e a Polivalente de Macaé, que era referência no estado, né? Hoje eu tive a oportunidade de ir lá em Macaé, fui no Polivalente, já não existe mais aquela banda, aquela, né, explosão que era. Então, eu lembro que em Rio das Ostras nós ficamos em segundo lugar. Eu me recordo que nós ficamos em Polivalente de Macaé, parece que ficou em primeiro, alguma coisa assim. Mas participamos em Magé, em vários, Cachoeira de Macacu, viajamos bastante tocando, sem contar minha trajetória de músico na igreja, né? Que na realidade eu comecei tocando na igreja a vida toda, sempre tocando. Agora, enquanto estava em Macaé, também tocava lá na orquestra da Catedral de Macaé. E vamos embora, fazendo tudo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer com excelência. Tiago, a igreja é um conservatório extraordinário. Forma músico. E tem um questionamento dos músicos que a igreja não valoriza. A maioria dos músicos estão na noite tocando. Por que que a igreja perde tanto músico por secular? Rapaz, está aí uma pergunta polêmica, né? E eu vou te falar porque eu vivi isso na sua totalidade. Hoje, a gente precisa entender a igreja como um serviço totalmente voluntário.
Beleza? Vamos entender isso. Tudo que a gente faz para Deus. Aqui fora é a nossa profissão. Sim. Mas na igreja, para Deus. Como é que a gente entende algum dom que você tem, uma musicalidade que você tem? Você se esforça, você estuda, se forma e agora você tem duas opções. Ou você vai trabalhar com aquilo ou você vai só usar para Deus. Correto? Eu defendo que nós vamos usar para Deus. Mas eu preciso trabalhar, eu tenho uma formação, eu tenho uma faculdade de música. O que fazer? Então eu acho que é aí que nós estamos perdendo muitos músicos profissionais. Por quê? Vem oportunidades astronômicas, boas, e a maioria no secular, né? A gente vê muitos músicos de hoje aí que não estão mais na igreja porque receberam oportunidades para tocar na noite, para tocar com cantores famosos do meio secular e seguiram as suas vidas, estão vivendo aí. Mas a gente precisa entender esse processo aí de que as igrejas hoje não valorizam, não tem como dar um salário, um bom salário para os músicos, né? Mas defendo a ideia de que eu tenho que fazer para Deus, porém, eu também preciso sustentar a minha casa. Esses dias, eu vi um vídeo e aquilo me chamou muito a atenção do nosso bispo Samuel Ferreira, né? Nosso líder hoje da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e no seu Instagram ele fazendo um vídeo procurando um tecladista e uma cantora soprano para a Debrais, em São Paulo. Se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver o vídeo dele convidando e dizendo que a pessoa receberia um salário, que a pessoa teria um salário só para se dedicar exclusivamente para a música no Ministério de Madureira. Um fato inédito, né? A gente vê no nosso líder hoje, nosso presidente nacional, nosso presidente mundial, mostrando aí que Madureira está começando a investir para que os músicos sejam totalmente da igreja. Totalmente, não vai ter motivo para ir tocar falando na noite com algum conhecido, não. Ele vai receber o seu salário para ser músico da igreja. Então, para a gente é um marco em Madureira isso, né? Para a gente é um início, um pontapé da gente não perder mais tanta gente boa aí para o meio secular. Eu defendo que o músico seja remunerado. Sim. Cara, o cara estudou, compra equipamento de 30 mil reais, chega na igreja tocar através de lanche. Concordo. Cara, não tem condições. Concordo com você, concordo. Tiago, existe muito preconceito com o cristianismo? Rapaz, em pleno século XXI, em pleno ano 2025, a gente ainda vê isso acontecer. Muito. Eu estou te falando porque eu vivo isso na totalidade. O cristianismo existe, ele é real, porém a gente precisa entender que se a gente parar para ficar nessa guerra, nesse cabo de guerra, a gente não sai do lugar. Enquanto estivermos na Terra, a gente vai ter gente que não vai aceitar nossa religião, não vai aceitar nossa cor, né? A gente sabe que o racismo existe, é uma coisa que ainda está impregnado na população de algum modo, sim. Não só, quando eu falo racismo, eu não falo só da questão dos negros, mas eu falo da não aceitação de algum tipo em relação à pessoa. Por exemplo, eu não tenho mais cabelo. 15 anos dirigindo igreja, né? Então já caiu tudo. Então tem aqueles que defendem que o careca, não sei o quê, aquela história que a gente consegue ver por aí. Então, hoje, esse preconceito em relação ao cristianismo, não, porque o rapaz é crente, porque ele é crente, a gente não pode estar perto, existe, não podemos ser aí hipócritas de dizer que isso não acontece. Graças a Deus, por onde eu tenho passado, a gente tem visto tem diminuído, né? Por quê? O cristianismo tem crescido muito no nosso país. A gente vê o crescimento das igrejas evangélicas. Antigamente a gente pontuava as igrejas. Hoje, cada rua que você passa tem 3, 4 igrejas. Então, pelo aumento das igrejas, a gente consegue observar que eles têm, essa questão tem diminuído. Mas existe, até porque nós chegamos a lugares que ninguém consegue chegar. Não é? Você vê lá o trabalho da Universal no meio daquela guerra. Estavam lá. O Estado chegou através da polícia, mas a igreja chegou através das lideranças. Com certeza. Então eu acho que o papel da igreja é fundamental. O poder que o Estado não tem de socializar ou ressocializar, a igreja tem esse poder. Quando você vê alguém saiu de trás das grades, que ele fica meio que perdido, a igreja estende as mãos. Exatamente. A igreja ajuda, a igreja dá uma nova oportunidade, abraça, a igreja dá uma oportunidade para ele voltar a ser quem ele era, devolve um nome para ele. E às vezes ele vai procurar um emprego, quando ele fala que é um ex-detento, a porta é fechada para ele.
Mas se ele chegar na igreja e falar que é um ex-detento, a igreja vai abraçar, porque aquele camarada ou aquela mulher está precisando de um abraço nosso. Então, eu acho que o papel da igreja, mesmo sendo aí, vivendo essas situações, ela não pode parar diante dessas circunstâncias. Perfeito. Tiago, pergunta de milhões. Pré-candidato a vereador 2028, Rapaz, o Carapebus? Que isso, não fala isso não, que... rapaz, eu não tenho essa pretensão minha pessoal, né? Eu nunca pensei em me envolver em política, cargos políticos, né? Porém, a gente está aqui no meio público, né? A gente tem feito um trabalho que tem dado certo aqui no município, né? Mas, como diz o meu prefeito Bernardo Tavares, vamos trabalhar que está dando certo. E aí, o que Deus achar que tem que ser, vai ser em nome de Jesus. Se for da vontade de Deus, estamos aqui. Porque é aquela palavra, né, que eu costumo pregar sempre, o justo, ele vive pela fé. Então nós vivemos por aquilo que nós sabemos que um dia vai acontecer. Agora, da forma que vai acontecer, eu não sei, mas deixa Deus trabalhar nisso aí. Hoje eu ainda vivo aí, o que eu gosto de fazer hoje, Jeremias, é pregar. Eu saio muito para pregar, cada semana eu estou numa igreja, viajo para cá, viajo para lá. Não me pergunta como eu dou conta de tudo, que nem eu sei, mas tem dado certo, nosso ministério tem crescido, eu tenho uma mulher do meu lado que é meus dois braços, minhas duas mãos, vamos para cá, ela está junto comigo. Então eu acho que isso dá mais força, quando você tem a família do lado, você tem a esposa no mesmo propósito. Esse ano ela foi consagrada evangelista, né? Aí eu falei, olha aí, Deus te deu agora aí o mesmo cargo que eu tenho, que eu sou evangelista, né? E a gente juntos agora vamos fazer a obra do Senhor. Então, essa pergunta aí, vamos aguardar para ver o que Deus vai fazer aí para frente aí. Mas, com certeza, agora vamos trabalhar, dar o nosso melhor e, com certeza, a gente vai ter resultados positivos nisso aí. Show de bola. Tiago, te agradeço aqui pela participação do Papo Atual. Obrigadão, cara, papo bom, assunto polêmico, esclarecedor. Ai, bom demais. Cara, e sucesso no conselho, sucesso na direção da escola e Deus abençoe teu ministério, o seu trabalho profissional também. Obrigado. Valeu, Tiago. Tamo junto, meu amigo.